A segunda resposta, porque o gráfico não existe, uma vez que não há representação física para isso. Uma coisa é não ter representação física, outra coisa é não existir, né? Ele existe, eu só não consigo representá-lo. Mas não é porque o gráfico não existe que eu não consigo desenhar. Porque o gráfico possui 4 dimensões, sendo destas 2 do domínio e 2 da imagem. Isso também não é verdade. A imagem só tem uma dimensão, né? Que é justamente a última das respostas. Esclarecido? Alguém ficou com dúvida nisso? Pode seguir? Quem cala consente. Ó, se o cálculo de uma integral dupla, cujo integrando é f de x, y igual a 1, é a área da região R, então podemos dizer que o cálculo de uma integral tripla sobre a região D, cujo integrando também é a função 1, vai ser o quê? Vai ser o volume da região D. Né? Voltando lá naquele desenho, quando eu faço essa função aqui igual a 1, o que eu tenho é um sólido de altura 1 com o mesmo desenho da base. Então, o cálculo esse volume que eu calculo acaba sendo igual o valor da área. Aqui eu não tenho representação para isso. Mas no fundo, quando essa função aqui fica igual a 1, eu vou ter algo semelhante ao que eu tinha lá. Então, se eu calculava a área do domínio, agora eu vou passar a calcular o volume do domínio, porque o meu domínio agora é um volume. Certo? Então, é análogo ao que a gente tinha antes. E por que não é a massa? Porque para calcular a massa do D, a minha função não poderia ser 1, a minha função teria que ser a densidade, que é justamente o que está dizendo nesse exercício 1 aqui. Tá bom? Então, não é a massa, porque a função, para ser massa, tinha que ser a densidade, e não 1. Essa aqui é uma outra questão que surgiu dúvidas. No teorema de Fubini, para o caso geral, é importante que as variáveis respeitem a seguinte regra. As 3 variáveis devem variar entre constantes. Esse não é o teorema do Fubini geral, esse é o teorema do Fubini na parte mais fraca, que é justamente quando a minha região de integração é um paralelepípedo. Todas as 3 variáveis estão entre constantes. Essa é a região mais simples, não uma região geral. Cada variável deve estar entre funções que dependem das outras 2 variáveis. Isso também não pode ser verdade, porque se isso acontecesse, eu sempre teria como resultado da integral uma função que depende de outras 2 variáveis. Então a coisa não avança. Né? Eu tenho que ir diminuindo o número de variáveis nas integrais. A última resposta aqui, que ninguém clicou, é justamente uma que não faz sentido. Nenhuma das variáveis pode estar entre constantes. Isso não faz sentido. E por que essa daqui é a correta? Porque a primeira variável que vai ser integrada, ela tem que depender das outras 2 variáveis. Ela pode não depender, mas teoricamente ela depende das outras 2 variáveis. A segunda variável depende da última variável a ser integrada, e a última variável a ser integrada, obviamente, tem que estar entre 2 constantes, para o resultado poder dar um número. Por isso que essa é a resposta correta. Acho que a Bárbara tinha tido uma dúvida. Bárbara, você quer conseguir te explicar ou ainda não? Não, senhor, é da 5 que eu tô Não é pegando. essa, desculpa. Não, essa daí. Tá. Essa aqui tá ok. Tá ok. Vamos para 5. Uma das afirmações abaixo é falsa. Essa aqui é uma pegadinha, na verdade, de lógica, não de cálculo. Mas veja só,
a primeira integral, a primeira afirmação. Em integrais triplas, a última variável a ser integrada varia entre duas constantes. Isso é verdade ou é falso? É verdade. Isso aqui é verdadeiro, então essa afirmação não é falsa. Ô, Zé, Sim, posso falar agora, já que você falou da pode. afirmação? Então, o que eu tinha entendido quando eu fiz o questionário foi que você estava querendo falar que a última variável tinha que ser entre constantes fixas, entendeu? Tipo, entre números, tipo 0 e 1, sei lá. Isso que eu falei, não, tipo, tá errado, entendeu? Não sei se você entendeu. Acho que não, repete. Calma. Tipo, tem 3 integrais e a última eu entendi que tinha que ser variável entre fixos, constantes fixas. Isso. Só que não é regra isso. Tanto que ele fala Claro que no. é. Ele fala no vídeo que tem 6 possibilidades de colocar as integrais. E nas Isso que eu não seis entendi. possibilidades, então, e nas 6 possibilidades, todas a última variável sempre vai ser sempre constante. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Que seriam números, no caso. Números, constante é número. Que veja Então, só. mas. Não é só eu mudar a integral, tipo, e mudar ali no. Ai, que difícil falar Não, sem você ver. não, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Eu vou usar, eu não lembro de cabeça um exemplo que o Cláudio colocou, mas eu vou pegar aqui um outro exemplo, só para a gente tentar entender o que nós estamos falando. Eu vou pegar essa região aqui, tudo bem? É um plano que está cortando o primeiro quadrante, o primeiro octante, tá? Então aqui eu tenho um valor A para x. Então aqui a coordenada, esse ponto aqui tem coordenadas A, 0 e 0. Esse ponto aqui tem coordenadas 0, B e 0. E esse aqui tem coordenadas 0, 0 e C. Tudo bem? Certo. Tá. Então, ó, essa região aqui, essa região toda aqui, vou até reforçar, aqui no fundo, isso aqui tudo, esse triângulo, esse prisma é o meu domínio da função. Tudo bem? Aí, ó, essa função, eu aplico a função f, que depende de x, y e z. Vou colocar aqui, x, y e z, e ela vai para uma reta real, certo? Eu vou chamar isso aqui de w, que é a imagem dos meus pontos, certo? Então, aqui eu tenho a imagem. Bom, para eu integrar essa função, eu posso fazer isso de 6 formas diferentes. Por quê? O que ele chama lá de dv, né, é a integral do volume, esse dv aqui, eu posso começar com dx, posso começar com dy e posso começar com dz. Se eu começo com dx, aí eu posso integrar em y e depois em z, ou então eu posso integrar em z e depois em y. Então, essas aqui são duas das possibilidades. Se eu começo em y, eu posso integrar depois em x e terminar em z, ou eu posso em z e depois terminar em x. E se eu começo integrando em z, eu posso depois integrar em y, em x e depois y, ou então em y e depois x. Essas são as 6 possibilidades. Tudo bem? Até aí? Sim, certo. Ok. Então, ó, o que o Cláudio faz é uma análise de trás para frente, certo?
Vou olhar a última das variáveis a primeira a ser analisada, a última a ser integrada. Esse é o mantra que ele usa, tudo bem? Então, ó, vamos começar com o x por último. Vamos fazer o exemplo desse caso aqui, ó, só para a gente entender. Então, o x é a minha última variável a ser integrada. Se ele é a última variável a ser integrada, é porque eu estou falando dessa faixa sólida aqui, ó. Isso aqui sobe aqui, ó. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Sim. Então, eu tenho essa faixa aqui do X, tá vendo? Ele faz essa faixa toda aqui. Tá um pouco, só para não superlotar. Deixar só isso aqui. Tá? Então, a variação de X, que é a última a ser integrada, e a primeira que ele está analisando, vai ser de quanto? X igual a zero até o quê? Quem pode me dizer? Até A. Até A? Uhum. Certo? Isso é um número fixo. Tá? Então, essa última variável, a ser integrada. Tá? Feito isso, se eu já resolvo, se eu analisei o x, aí o que eu faço? Agora eu vou olhar para as outras duas. Quem que eu posso analisar? Quem que eu posso integrar? Y ou Z? Como eu já tinha previamente falado desta ordem de integração, então a próxima variável que a gente vai integrar vai ser Y, certo? Então essa aqui é a terceira, o Y vai ser a segunda. Como é que eu faço para achar a variação de Y? Eu fixo um X e olho a variação de Y na direção de Y, que é essa aqui. O Y varia assim. Agora, quando é que o Y está dentro da minha região, do meu sólido? Quando ele sai daqui do Y igual a zero e cruza essa reta aqui. Está de acordo? Sim. Essa aqui, ó, é a variação de Y. Então, deixa aqui. A variação de Y vai ser de Y igual a zero, mas esse zero aqui, essa curvinha aqui, poderia não ser Y constante, poderia ser uma outra função, mas teria que depender só de X. Mas nesse caso ela é constante também. Até Y, que vai variar até essa reta aqui, ó. Essa reta, eu vou escrever o Y em função de X, que vai ser uma equação de reta. Y igual a x mais b. Tudo bem? Sim. Daí não é mais constante, né? Isso. Tá. Ax mais b, porque eu estou colocando ax mais b, porque eu sei que é uma reta neste exemplo aqui. Tá bom? Então, vai variar de y de zero até ax mais b. Não sei. Eu vou mudar um pouco aqui, peraí, porque não é o mesmo a e o mesmo b. Isso aqui vai dar confusão. Ex mais q. O a e o b não são necessariamente esse a e esse b aqui. Ó, px mais q. Bom? Terminado isso, eu vou olhar
a última das variáveis a ser analisada e a primeira a ser integrada, que é o z. O z está no espaço. Então, ó, eu vou pegar agora um ponto aqui, esse ponto aqui é um ponto xy, e vou variar o z. O z varia nessa direção. E ele sai da minha região quando ele passa aqui, ó, em algum ponto aqui desse plano amarelo. Isso está claro? Sim. Esse plano amarelo aqui, o z vai ser uma função de xy. Como eu sei que é um plano, isso aqui vai ser alguma coisa do tipo mx mais my mais, sei lá, r. Tá? Mas esse plano aqui é uma função onde o z está escrito em função de xy. Então, qual vai ser a variação de z? Z vai variar de zero também, porque está saindo aqui de zero, e vai até z igual àquela função lá que depende de xy. Certo? Então, observem que a primeira variável, então, essa aqui é a primeira a ser integrada. Essa é a primeira a ser integrada. Ela vai depender das outras duas. Ela pode não depender das outras duas. Mas ela também ela teria que depender das duas variáveis anteriores. A segunda variável a ser integrada, ela pode depender só da última. Ela não pode mais depender de z. Porque eu já integrei z. Não pode aparecer o z de novo na minha integral. Então, a segunda variável pode depender apenas da última variável a ser integrada. E a última variável a ser integrada, ela sempre vai variar entre constantes. Então, se eu pego, por exemplo, uma outra ordem de integração, como essa aqui, nesse caso, a última variável a ser integrada é y. Qual vai ser a variação de y? Não vai ser mais essa variação aqui. Porque essa variação era para quando y era a segunda variável. Mudar a ordem de integração não é só trocar isso aqui de lugar. Essa ordem de integração e essas variações são para esta ordem de integração. Se eu escolho outra ordem de integração, eu tenho que fazer isso tudo de novo. Entendeu, Bárbara? Acho que talvez seja essa a conclusão. Ah, agora eu entendi. Não, olhando o desenho, agora faz sentido. Mas, tipo, Por exemplo, posso pode pegar um falar. exemplo para te mostrar? Pode. Para ver se você entendeu mesmo a dúvida. Tipo, se você pegar uma integral aqui que ele deu na videoaula, o x variando de a a b, o y de g de x até h de x, e o z de u de x y até v de x y. Ai, falei muito rápido, né? O y, De g de x até h de x, e o z de u de g de x de y até v de x y. certo. Pode falar? Pode falar, pode falar. Então, o que eu tinha pensado é, sem olhar o desenho, né? Eu poderia trocar essas ordens. Só ia mudar, tipo, na Não, integral, mas o resultado ia dar certo. não dá. Eu achei que o x sempre ia valer A e B, entendeu? Não. Então eu entendi sim a sua dúvida e é importante isso para todo mundo.
Ah, agora sim. Esta situação aqui, ó, eu obrigatoriamente, essa aqui é a primeira variável a ser integrada, certo? Essa daqui é a segunda. Deixa eu colocar. Aí, só um pouquinho. Zé, posso falar? Pode. Eu acho, Babi, que o cara do vídeo falou lá é que não necessariamente X, Y e Z vai estar nessa ordem. O X ele pode estar no lugar do Z, e daí vai ser U de Z e de Y, e assim sucessivamente. Por isso que tem 6 coisas diferentes, 6 maneiras diferentes. Mas a Então, ordem de integração sempre vai ser os fixos Foi o por que eu disse fora, aqui. o intermediário no meio e o outro no extremo direito. então, eu entendi isso vendo o desenho agora. Mas Aham. eu realmente não sabia que podia, tipo, tinha que mudar as coisas. Eu achei que A era. hora que ele falou, eu fiquei bem confusa também, por isso que eu. É. Ó, é isso aqui que a gente tem. Nesta configuração, eu obrigatoriamente tenho que respeitar essa ordem. A integração tem que ser daqui para cá, nesse sentido. E aí, se eu quiser mudar essa ordem de integração, eu preciso ir na região. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Vou tentar fazer uma coisa meio. Não sei se vai ser meio tosco, mas vou tentar. Ó. Essa função aqui é uma função aqui embaixo. Isso aqui, ó. U de xy. Essa função aqui é uma função aqui em cima. V. Opa! Falando de vetor ainda. Calma, Zernal. V de xy. Então, a variação de z, ó, a variação de z vai dessa função, varia até essa função. Tudo bem? Até aí? Sim. Deixa eu só tirar isso aqui daqui, porque eu vou precisar desse espaço. Espera aí. Aqui. Ai, não. Ah, não. Vai fechar o GIMP. E eu vou perder tudo que a gente fez. Deixa eu ver se consigo. Pelo menos gravado. Sorry. Ele tá gravado, mas não na minha coisa. Não, Zé, eu acho que eu já entendi. Não precisa Então fazer tá de bom. novo, Então não. vamos em frente. Mas valeu. Deixa eu só abrir o GIMP de novo aqui. Ah, que droga. Então, é importante que vocês entendam que se eu mudar a ordem de integração, eu, consequentemente, tenho que mudar todos os valores de integração de x, y e z. Ô, Zé, só Foi. pra. É a última pergunta, prometo. Não, Tipo, imagina, eu tô aqui para tirar dúvida. tipo o que a Cat falou. Se eu fosse. Se o X ficasse no lugar do Z, então ficaria U de Z e Y, né? Ao invés de U de X e Y, no caso. Sim. Entendi. Opa, dá para recuperar. Beleza. Peraí, só um pouquinho.